saneamento tem como significado uma série de medidas que tornam a área limpa e habitável, oferecendo condições adequadas de vida para uma população ou para a agricultura. Os seus serviços incluem a drenagem de águas pluviais, o abastecimento de água segura para o consumo humano, e a coleta de tratamento de esgoto. Veremos a seguir uma breve história do saneamento e como teve um grande papel na história e no desenvolvimento na humanidade. Registros apontam que já em 3750 a.C., na antiga Babilônia, havia redes de esgoto. E em 660 a.C., na Assíria, reino em torno da região do alto do rio Tigre, já havia redes de água. No Egito Antigo, costumava-se armazenar água por aproximadamente um ano para que a sujeira se depositasse no fundo do recipiente que estava sendo utilizado para o armazenamento. Para filtrar a água, os egípcios utilizavam tiras de tecido entre os recipientes, onde, através do processo de capilaridade, a água passava de um pote para o outro sendo filtrada. O Império Romano foi a primeira civilização que desenvolveu um sistema de abastecimento e tratou o esgoto de fato, em 312 a.C. Construíram reservatórios, banheiros públicos e chafarizes para distribuir água para toda a população. Entretanto, com o fim do Império Romano, as preocupações com limpeza na Europa reduziram muito. Agora, o governo deixou a responsabilidade de gerenciar a água para os próprios cidadãos. O abastecimento de água era feito por meio de captação direta dos rios, diferente das práticas romanas de captar a longas distâncias, trazendo um retrocesso do ponto de vista sanitário. Praticamente não existia água encanada e também era rara a existência de esgotos. Quando existiam, misturavam-se as águas, que era utilizada para todos os fins domésticos. Grande parte da população escavava poços no interior de suas casas, que acabavam contaminados devido à proximidade de fossas e estercos de animais, contribuindo para o avanço de doenças em um período de grandes epidemias. E assim continuou até a Idade Moderna. Haviam ratos contaminados. Essa espécie de roedor tinha facilidade de conviver com as pessoas, encontrando na Europa medieval o habitat perfeito. A higiene precária da época deixava as ruas cheias de lixo e esgoto. Por causa disso, houve uma rápida propagação de ratos infectados nos centros urbanos, fez com que a doença continuasse se expandindo. A doença ficou conhecida como peste negra ou peste bubônica e matou cerca de 1/3 de toda a Europa, além de matar milhares na Ásia também. Com a chegada da Revolução Industrial, em 1760, os camponeses foram levados em massa às cidades e as áreas industriais começaram a crescer rapidamente. Os serviços de saneamento, como suprimento de água e limpeza de ruas, não acompanhavam essa extensão, e como consequência, o período foi marcado por graves epidemias, como a cólera e a febre tifoide, transmitidas por água contaminada e que fizeram milhares de vítimas. A falta de saneamento básico, ela impacta tanto a questão ambiental quanto a saúde pública. Relacionado à saúde pública, então vamos analisar as 4 vertentes do saneamento, né, que são água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Em relação à água potável, se a residência é abastecida com uma fonte que não é potável, né, que não teve um tratamento prévio, essa água pode estar contaminada e, com isso, ela vai contaminar as pessoas que vão ingerir essa água. Com relação ao esgoto sanitário, quando não tem coleta pública de esgoto no bairro, né, na residência, a pessoa tem que fazer o tratamento individual no seu terreno, baseado nas normas técnicas. Mas em comunidades mais pobres, falta recurso para as pessoas fazerem isso e às vezes não tem nem espaço no terreno para fazer a solução adequada. Então, muitas vezes o esgoto acaba correndo a céu aberto e entra em contato com as pessoas, com as crianças,
podendo ocasionar diversos problemas, né? Então, o índice de mortalidade infantil onde tem falta de saneamento, ele é bem maior do que em regiões onde tem saneamento básico. Além dessa questão da mortalidade infantil, as pessoas, né, que estão circulando ali, elas podem pegar alguma doença que está circulando no esgoto. E tem pesquisas que já mostraram, né, já comprovaram que crianças que vivem nessas regiões, que têm uma sucessão de episódios de diarreia ao longo da sua infância, elas têm até um déficit no desenvolvimento delas. E isso é uma coisa irreversível, né? Então, a partir do momento que aconteceu isso, mesmo que um dia ela vá morar num local que tenha as condições de saneamento adequadas, ela não vai recuperar essa infância dela. E também tem a questão financeira, né? Porque se eu fico doente, onde que eu vou procurar um posto de saúde, uma UPA, né? Vou procurar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, é burrice, né? Não fazer saneamento, porque tu vai gastar muito mais a longo prazo. Então, com relação aos resíduos sólidos, né? O problema é similar ao do esgoto, porque os resíduos sólidos também pode ter alguma proliferação de doença, vai atrair vetores, né, ratos, baratas, que também são transmissores de doenças. E por fim, a drenagem urbana seria, na minha opinião, um dos menos impactantes sobre a saúde pública, mas também é importante, né, que tenha um sistema de drenagem eficiente para que quando chova não ocorra os alagamentos, né, porque quando ocorre alagamento também tem leptospirose, tem uma série de doenças que podem ser transmitidas nessas ocasiões. É isso aí. Agora vamos dar um pulo em 1500 e ver como estava a situação no Brasil durante a colonização. Rapidamente houve a disseminação de várias doenças das quais os nativos não possuíam defesas naturais do corpo. Varíola, tuberculose e sarampo eram epidemias que frequentemente matavam os índios. Vieram também as preocupações sanitárias com a limpeza de ruas e quintais, a construção de chafariz em praças públicas para a distribuição de água para a população, que era abastecida pelos escravos. Além da água, os escravos também transportavam os detritos como lixo e fezes em recipientes, de onde eram transferidos para reservatórios públicos mensalmente, e às vezes atirados nas ruas. Estes escravos passaram a se chamar tigres ou tigreiros, pelo fato de escorrer urina e fezes na pele deles e dar marcas de tigres. O Brasil entra no mapa de saneamento em 1620, quando inicia-se as obras do aqueduto do Rio Carioca para abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. A obra foi concluída mais de 100 anos depois, quando foi entregue à população o primeiro sistema coletivo de abastecimento de água do país, em 1723. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a implantar redes de coleta para o escoamento da água da chuva. Porém, o sistema foi instalado somente no Rio de Janeiro e atendia a área da cidade onde instalava a aristocracia. Os Arcos da Lapa foram o primeiro aqueduto construído no Brasil em 1723. Dois nomes importantíssimos na história de saneamento são Oswaldo Cruz e Saturnino de Brito. Mas quem foram eles? O higienista Oswaldo Cruz nasceu em 1872 e, em 1901, tornou-se diretor-geral da Saúde Pública do governo federal. No combate à febre amarela, implantou medidas sanitárias iniciando com 85 homens, os famosos mata-mosquitos, com o emblema de cruz vermelha nos bonés. Eles percorriam quintais, jardins e sótãos aplicando inseticidas. Lacravam caixas da água e removiam todos os doentes para hospitais de isolamento. Para acabar com os criadouros de insetos e também focos de roedores, sua equipe utilizou todos os meios disponíveis para limpar casarões, ruas e terrenos. A campanha teve ótimos resultados, porém enfrentou muitas polêmicas, porque a maioria da população não acreditava que os animais pudessem veicular doenças. Em 1904, um surto de varíola fez com que Oswaldo Cruz buscasse conter novos casos através da imunização, ou seja, tornando obrigatório o uso da vacina, que resultou na revolta da vacina. Em 1908, uma nova epidemia de varíola levou a população espontaneamente aos postos de vacinação. E assim, o Brasil finalmente reconhecia o valor do sanitarista. Logo após isso, ele lançou expedições científicas no interior do país, eliminando a febre amarela no Pará e realizando campanhas de saneamento na Amazônia.
Depois de uma vida com muito sucesso, a Fundação Oswaldo Cruz permanece, contando com mais de 300 pesquisadores. Saturnino de Brito, um dos maiores engenheiros sanitaristas da história do nosso país, nasceu em 1864. Após ter ganhado muita fama trabalhando nas estradas de ferro, ele se atraiu pela engenharia sanitária, pois era um assunto extremamente esquecido pelas autoridades do país e que causavam seríssimos problemas à saúde da população. Ao passar do tempo, Saturnino de Brito organizou grandes projetos de saneamento em mais de 8 estados diferentes. Em São Paulo, foi responsável por propor e coordenar as obras de regularização do rio Tietê. Com sucesso nas suas atuações, iniciou-se construções de vias laterais no rio, para evitar enchentes e construções de avenidas marginais. Saturnino foi contratado pela Prefeitura Rio Paraíba do Sul para resolver os problemas de cheia na cidade. Ao decorrer da vida, o engenheiro organizou e executou projetos de saneamento básico, água e esgoto. Saturnino de Brito alcançou projeção internacional e recebeu o emblema da Legião de Honra da França por serviços à humanidade. A atual situação mundial do saneamento básico continua precária. Metade da população mundial não tem acesso ao saneamento básico seguro. Anualmente, milhões de pessoas morrem por doenças consequentes da falta de saneamento. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que água potável encanada, saneamento e higiene não deveriam ser privilégios apenas daqueles que vivem em centros urbanos e em áreas ricas. Para ele, estes são os requisitos mais básicos de uma população. E, além disso, que governos têm a responsabilidade de assegurar que todos tenham acesso a esses serviços. Os países, ao passar dos anos, criaram organizações e campanhas que promovem a melhora do saneamento. Também surgiram órgãos e passaram a monitorar as leis e diretrizes que protegem o ambiente. Até hoje em dia, os mesmos estão trabalhando duro para minimizar os problemas envolvidos, diminuir os números mencionados anteriormente e dar os direitos merecidos para todos. Além deles, é preciso que todos os indivíduos estejam conscientizados para que, juntos, alcançarmos o objetivo 6 na Agenda 2030 da ONU: água limpa e saneamento para todos.